Boa tarde, pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui eu vou fazer uma análise aqui do Bitcoin e vou aproveitar também para mostrar alguns indicadores aqui que eu criei e que, apesar de eu não fazer day trade, eles podem auxiliar no day trading, ok? Então vamos lá, Bitcoin, dia de hoje, está bem lateral, né? Já vem lateralizando aqui, já tem alguns dias. A primeira análise, tá, que a gente faz aqui é uma análise só do preço, ok? A gente vai fazer essa análise aqui somente olhando a ação do preço. E o que ele está falando para a gente é que ele achou aqui uma resistência aqui nessa região de 28.800, chegou a bater aqui os 29.200, mas ele ficou preso aqui, né, andando lateral, bateu uma vez aqui na casa de 28.900, voltou aqui próximo a muito próximo a 26.600, depois, né, ele voltou aqui para cima 28.695, voltou de novo em 26.500, agora chegou a bater até 29.100 e está andando de lado aqui. A gente pode fazer uma outra caixinha aqui, né? E vamos puxar aqui que ele está andando de lado aqui esses últimos dias, tá? Se a gente pôr na visão de semana, pode ser que a gente veja, né? A gente está vendo aqui essa visão de semana que fechou aqui uma semana bem lateral. Um doji um pouquinho maior, mas um doji. Né? Em 4 horas fica um pouquinho mais claro que a nossa caixinha menor, que é essa daqui. Né? O preço está flutuando aqui em meio a esses valores. Aqui em 4 horas a gente pode fazer uma outra marcação aqui, que seria o range, né? Que ele está andando aqui. Vamos considerar aqui esse preço aqui de cima aqui. E a gente pega aqui a mesma peça aqui, joga para baixo, nós vamos ver que ele anda mais ou menos as mesmas quantidades, tá vendo? Então, tanto que eu dou aqui em cima, ele anda aqui embaixo aqui. Funciona geralmente dessa forma com o preço, ok? Mas estamos num momento lateral. Olhando 4 horas aqui, a gente está num candle que está armando uma subida. Vamos diminuir um pouquinho mais aqui o time, vamos pôr em 2 horas, tá vendo? Já rompeu o candle anterior, fazendo uma análise do preço, e está aqui quase rompendo esse candle aqui, esse candle aqui de baixo, né? Mas ele tem um topinho aqui mais alto e o preço está ali, agarradinho, né? Ela acabou de romper. Quando passa um topo desse aqui, ele costuma fazer um movimento um pouquinho mais acelerado, no sentido do rompimento. Vamos pôr aqui 15, olha lá, eu acabei de falar e ele subiu, tá vendo? Acabou de romper um topinho ali e começou a subir um pouquinho mais rápido aqui. Olhando aqui no 15 minutos, a gente tem uma nova lateralização aqui. Né? O que o preço mais faz é lateralizar. E olha só onde é que ele veio aqui. Acabou de romper. Né? Vou voltar na visão de 2 horas para vocês verem aqui. A gente acabou de falar. Quando ele rompe um topinho, ele dá uma avançada. Né? Aqui 15 minutos. E é o que ele fez ali. Tá vendo? Vou ajustar aqui. Até que tá aqui, tá no range, tá? Bom, o que trata esse nosso indicador? Essas marcações que eu fiz aqui do range, né, de onde o preço está batendo e tal, eu tenho um indicador aqui, que eu creio que eu chamei ele de teto fundo, mas na verdade o que ele faz aqui? Ó, ele pega o preço do primeiro candle, né, a mínima e a máxima do primeiro candle, e projeta os múltiplos, né, desses candles para cima e para baixo, ou seja, essa linha aqui de baixo, ela tem 2 vezes a distância, né? Daqui para baixo. Daqui para baixo eu tenho 2 vezes o tamanho desse candle. Vamos ver se está batendo. Aqui, ó. Como se eu tivesse uma marcação da seguinte forma aqui, ó. Vamos pôr isso aqui.
Vou trazer isso para cá e esse aqui eu vou trazer para cá, tá vendo? Ele marca aqui, ó, não vai ficar certinho, mas ele marca aqui duas vezes, né? O preço, ele costuma andar em range, gente, e pegar como referência o primeiro candle do dia, né? A gente consegue ter alguma noção de alguns pontos de parada do preço, né? Dentro do indicador que eu criei aqui também, eu coloquei aqui duas médias móveis e aí cada um pode ajustar da forma como quiser, mas a ideia aqui também é dar uma noção de direção. Então, por exemplo, aqui eu cheguei aqui na região de fundo, vocês podem ver aqui que o meu primeiro candle ele fez uma linha no fundo aqui, eu tive uma, duas, três, quatro vezes aqui, meu preço bateu, não conseguiu passar. Da primeira vez que ele passou, ele veio direto aqui no topo, né, do que foi a linha do candle de 15 minutos, né, a linha do teto aqui de 15 minutos, o primeiro candle, e agora que ele rompeu, ele veio direto aqui em duas vezes essa distância e não conseguiu passar ainda, está tentando ali, tá? Ainda o candle não fechou, pode ser que passe. Se passar, ele tem chances de vir nessa próxima linha, tá certo? E é interessante perceber que o preço ele anda sempre aqui nessas regiões, ó. Para por ali, veio para cá, veio aqui, passou, bateu ali, voltou aqui na linha, andou um pouquinho de lado, furou a linha para baixo, veio nessa linha, andou em torno dela, depois veio, bateu na daqui de baixo e agora começou um dia novo, ele está seguindo a mesma questão. Se eu baixo isso aqui para 5 minutos, fica mais detalhado ainda, tá vendo? Aqui veio perto da linha, aqui ele veio até 3 para baixo, 3 linhas para baixo, né? Depois ficou andando aqui, ó, dentro dessas duas linhas, vendo? Bate aqui, bate lá, bate aqui, bate lá, bate aqui, ficou andando em cima da linha, bateu, veio aqui, veio aqui. Aqui ele furou, veio direto para essa daqui, né? Minha média aqui cruzou a média para cima e veio exatamente nessa linha aqui, que está representando aqui, ó, 2, 4, 6, 8 vezes a distância desse candle inicial. Vamos ver que isso vai bater as 8 vezes, tá? Ó, deixa eu puxar isso aqui, tá aqui, vendo? 7, 8 vezes, tá vendo? Pois bem, e não conseguiu passar, tá voltando, pode ser que ele fique aqui nessa linha e volte a subir de novo. Esse é um indicador muito interessante, tá? Ele dá algumas posições pra gente de parada do preço, tá vendo? Veio aqui, bateu aqui, subiu, então muito legal. O outro indicador que eu queria mostrar é esse aqui. Ele é um indicador que ele passa para a gente alguns topos, né? Quando o preço tem intenção de retornar. Então, por exemplo, aqui ficou vermelhinho aqui, ficou vermelho aqui, chegou perto da linha, é muito provável que nessa linha ele volte para a média. Então foi o que ele fez aqui. Agora o que acontece? Ele veio cá em cima, bateu nessa linha daqui, ficou vermelho, tá vendo? E já está retornando. O que esse indicador aqui diz? Ó? Ele diz que esse preço aqui pode vir até essa linha, ele pode retornar de forma que essa linha azul e verde aqui chegue até perto dessa linha branca, né, que é a linha do ponto zero aqui. Então, ó, o preço está com vontade de subir, só que ele já chegou numa região aqui de resistência. Tá? Ele chegou na região de resistência, bateu uma, bateu duas. Vamos ver o que ele vai fazer daqui para frente. Ela parou exatamente em cima da linha, tá vendo? Tá aqui para decidir. Pode ser que ele venha aqui, bata aqui nessa linha, volta, descer um pouco aqui. Ele sempre vai andar entre essas linhas aí, tá? E a gente agora espera um pouco, né? A gente não entrou no trade na hora certa e para auxiliar na entrada, tem um outro indicador aqui que eu chamei ele de elástico, né? Porque ele mostra para a gente sempre a hora que o preço vai, né? Na hora que o preço vai, chega num extremo de volatilidade e volta. Ah, tem uma coisa aqui que é o seguinte, esse indicador eu tirei aqui, mas ele tem uma coloração aqui que também dá um auxílio bom, né? A hora que você quer para você comprar ou não. Então, por exemplo,
ele tem uma razão matemática aqui que ele diz, né? O momento que você pode entrar na operação. Então, por exemplo, aqui, ó, minhas médias cruzaram para cima, minhas médias cruzaram para cima, eu estou aqui no ponto médio, aqui seria uma entrada mais de risco, tá? Qual que seria uma entrada boa aqui? Quando o preço está saindo aqui da região de 2 desvios, 3 desvios e ele dá um ponto, ele dá um candle azul. Aí é uma boa entrada para se fazer, tá? Quando ele faz, por exemplo, ver se a gente tem um exemplo aqui, ó. Aqui, por exemplo, é uma boa entrada, tá vendo? Ele veio na região de 3 desvios e voltou aqui para dentro aqui, então, e fez um candle azul. Então, esse candle azul aqui, você entraria nele colocando o stop logo abaixo aqui, mirando na linha de cima. Olha o que, que aconteceu. Isso dá para a gente aqui uma razão de entrada aqui da ordem de 1 para 1,5, 1 para 1, costuma, né, variar nessa faixa de 1 para 1, 1 para 1,5. Aqui daria 1 para 1, tá vendo? É uma razão um pouco mais arriscada, mas daria para entrar. Aqui nesse ponto, ele deu uma puxada muito forte, veio exatamente aqui na linha, voltou, fez um candle azul. É outra entrada que a gente podia fazer, que ele está na região aqui de 2 desvios, tá vendo? Vamos ver aqui, deu 1 para 1 de novo aqui, mais ou menos. Sairia aqui dessa primeira linha, ele deu 0,98, tá vendo? Vem dizer 1 para 1. Aqui agora, tem que esperar, mas ele já está numa região aqui, teoricamente, de venda. O que que confirma para a gente aqui? O que que ajuda a dar um pouco mais de confirmação? Esse outro indicador, tá vendo? Esse indicador aqui, ele mostra um pouco de volatilidade. Então, por exemplo, eu estou aqui, minhas duas médias cruzou para cima, eu estou aqui perto de uma região aqui de resistência. Aqui ele furou essa região de resistência e essas linhas aqui, elas começaram a abrir e ficar verde, né? E consequentemente a barrinha também começou a ficar maior. É sinal de que a volatilidade está aumentando. Essa linha branca aqui é a linha de momento que também está apontando para cima. Então a gente poderia, por exemplo, aqui nesse ponto, pensar em arriscar. Embaixo aqui está dando um sinal de limite, né, que já chegou num ponto de resistência, mas seria uma possível entrada aqui. Ou poderia esperar que ele fizesse um retorno aqui, ó, ele não ficou vermelho, começou a fazer um retorno, não ficou vermelho. Quando o candle ficasse verde de novo, eu entraria nesse candle aqui, né? Também seguindo aqui uma razão de 1 para 1,5, alguma coisa assim, para fazer uma realização parcial, por exemplo. Eu poderia entrar aqui, colocar aqui nesse candle, deu 1,86, poderia trazer até na próxima linha, aqui teria que arriscar a segunda linha de cima, né, por causa da proximidade aqui dessa linha, ela daria uma razão de 2,28, que é uma boa razão, né? Seria uma excelente entrada. O que é que ele está falando para a gente aqui agora? Ó, eu já cheguei numa região de resistência, tanto que eu já bati ali 2 vezes. Eu tive uma dilatação aqui da volatilidade e que neste momento ela continua, aqui começou a reduzir um pouco, mas aqui já está falando que continua aumentando um pouco. Se vocês verem aqui, ela está ainda abrindo ali. Então pode ser que esse preço volte a subir de novo. Quando essas linhas aqui, ó, de volatilidade começarem a fechar, é sinal de que o preço pode fazer um retorno, e esse retorno de forma que essas linhas aqui cheguem até essa linha do meio, tá? Esses indicadores aqui, eles trabalham junto. Então, por exemplo, se nesse momento aqui agora, esse próximo candle aqui ficar amarelo e essa barra também, né, ficar um pouco menor, se eu tiver aqui uma coloração avermelhada, igual está aqui nessa região aqui, já daria para pensar em fazer uma entrada na venda, ok? Respeitando aqui esses ranges aqui na linha. Olha só para você ver como é que o preço para em cima dessas linhas aqui, ó. Parou aqui, bateu aqui em cima, 2 vezes voltou, ele fica flutuando aqui, tá? Então, assim, ó, volto a falar, eu não sou de fazer day trade,
mas são indicadores aqui, ferramentas que podem auxiliar. Eu vou esperar aqui um minutinho para ver se daria uma entrada para ilustrar o conteúdo aqui que eu quero passar, né? Essa relação desses três indicadores aqui para vocês. Vamos aguardar aqui um segundinho e ver se vai dar uma entrada aqui. Deixa eu pôr em 3 minutos aqui para ver se aparece alguma oportunidade em 3 minutos. 3 minutos já está começando já ficou vermelho, né? Está começando a descer. Mas confiar quanto maior o tempo aqui, né? Entre 5 e 15 minutos aqui, mais confiável, né? Em 5 minutos dá uma taxa de acerto muito boa. Uma taxa de acerto muito boa aqui em 5 minutos, tá? O tempo do vídeo é só 20 minutos. Não vou conseguir fazer com esse vídeo aqui essa entrada. Eu vou gravar um outro aqui simplesmente mostrando a oportunidade de entrada aqui. Tudo bem? Grande abraço para todos.